Os irmãos que me compreenderam, digam amém. Eu vou pedir que abram as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 25. Nós vamos falar em um texto bem conhecido. E eu quero relembrar os irmãos, a Igreja do Senhor Jesus, que nós estamos de partida, irmãos. Nós estamos de partida. Os últimos acontecimentos que nós temos visto têm sido assustadores, tá? E tudo isso são prenúncios dos últimos dias que a Igreja do Senhor Jesus está sobre a face da terra. Nós tivemos recentemente um terremoto no Marrocos, que matou já mais de 3.000 pessoas. Na Albânia, tivemos uma enchente que até ontem já havia sido contabilizado. Mais de 10.000 mortos. Um dos representantes daquele país disse que era triste de se ver corpos espalhados pelas calçadas e pelas ruas. No Rio Grande do Sul, uma enchente que matou já quase 50 pessoas e tem um número alto ainda de desaparecidos. A água subiu rapidamente e não foi possível as pessoas, inclusive, se prepararem antes. E, queridos, nós estamos vendo que os acontecimentos últimos têm sido, para nós, um alerta. E o texto que eu vou ler, ele vai falar, inclusive, dentro do contexto do sermão de exortação à vigilância e às instruções que o Senhor Jesus deu. Eu vou ler sobre a parábola dos talentos e vou me ater hoje, e se fosse dar um título para esta ministração e este ensino, seria o servo de um talento só. Vou repetir. Se eu fosse intitular este estudo de hoje, intitularia como o servo de um talento só. E ao longo da ministração os irmãos entenderão. Os que acharam o capítulo de número 25 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, digam amém. Versículo de número 14. Versículo de número 14. Aqui o título traz para mim como parábola dos talentos. Alguns irmãos utilizam aí muitas das vezes antes de ser a revista e corrigida ou atualizada, a epígrafe do texto aí, às vezes vai trazer a parábola dos 10 talentos. Tem alguém que tem essa nomenclatura? Ah, ok. Por que eu faço essa menção, irmãos? Primeiro, quero explicar mais uma vez que esta parte, chamada muitas das vezes de epígrafe, que está aí em negrito, isso não é inspirado. Quando foi dado a formação do cânon sagrado, sendo dividida em capítulos e também versículos, se deram alguns títulos. E dentre estes títulos, aqui surgiu, na minha está como parábola dos talentos, e aí alguns irmãos têm como parábola dos 10 talentos. E eu às vezes já ministrei, fiz essa observação aqui, tá? E vou só recapitular com os irmãos. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. E vão ver comigo. Dentro deste texto, tá? Nós temos um servo que recebe quantos talentos? O outro recebe quantos? O outro recebe quanto?
Então, observe comigo. 5 mais 2 é quanto? 7 mais 1 dá quanto? 8. Bom, multiplicou-se os talentos. O que tinha 5 multiplicou por mais 5. 8 com 5 são quanto? 13. O que tinha 2 multiplicou por mais 2, né? E, na verdade, se nós pegarmos 13 com mais 2, dá quanto? 15. Como nós já contamos o que tinha 1 talento, né? É isso. O que tinha 1 talento, ele multiplicou por quanto? Então, o total de talentos da parábola é quantos? Quantos? 15. Pastor, por que então se diz parábola dos 10 talentos? Certamente, o autor, quando foi fazer essa divisão, ele deu a ênfase ao que recebera 5. E considerou só o que recebeu 5. O que tinha 5, multiplicou por mais 5, deu. Só que eu vou mostrar para os irmãos que, inclusive, Jesus não viu desta forma. Tá? Jesus não viu dessa forma. E nós vamos ver isso de forma bem clara e objetiva no texto. Tá? E às vezes, sempre que a gente vai se referir a essa parábola, se referia como sendo a parábola dos 10 talentos. Mas se nós pegarmos eles sem multiplicar, são 8. Se nós pegarmos eles multiplicados, na verdade vão ser 7. Né? E aí a ênfase maior, muitas das vezes, fica do que recebera 5 talentos. Mas dito isso, vamos lá. Versículo de número 14. Está aberta aí a Bíblia, amém? Amém. Porque isto é também com um homem que, partindo para fora da terra, no grego, saindo do país, tá? Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Entenda que os seus bens era a sua herança. Verso de número 15. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, preste atenção nesta expressão, e, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Deixa eu parar aqui, simplesmente para iniciarmos aqui algumas observações. Primeiro, que ordem que o Senhor deu a estes servos? Leiam aí até onde eu li, de novo. Enquanto os irmãos estão lendo, eu vou tomar água. Enquanto você está lendo no seu lar aí, eu vou tomar água. E tente achar para mim aí qual foi a ordem que o Senhor deu a estes 3 servos. Pergunto, tem alguma ordem dada por ele aí? Ele ordenou alguma coisa? Ele simplesmente entregou os talentos.
Não disse nada ao que recebeu 5, não disse nada ao que recebeu 2 e também não disse nada ao que recebeu 1. Ele não deu nenhuma ordem específica, ele não deu nenhuma instrução, simplesmente entregou os talentos a eles e partiu logo para longe. Aí o texto vai nos dizer, a partir do versículo de número 16, que logo que ele parte, tendo ele partido o que recebeu os 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Primeiro já identificamos que o Senhor não deu nenhuma ordem. Identificamos que eles estavam cuidando da herança do seu Senhor. Precisamos entender que esse texto também vai nos deixar claro que o Senhor conhecia bem os seus servos. Deixa eu já abrir um parênteses aqui. Deus te conhece. Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe a sua limitação e conhece também a sua capacidade. O Senhor te conhece bem. O salmista, no Salmo de número 139, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me assento ou me levanto. O Senhor conhece o meu deitar. O Senhor sabe, antes de que uma palavra me venha à língua, o Senhor já sabe, mesmo sem eu proferir. Inclusive vai dizer: o Senhor conhece os meus pensamentos. Irmãos, às vezes nem nós mesmos conhecemos nossos pensamentos, porque nós ficamos confusos com aquilo que nós pensamos. Mas deixa eu lhe dizer, Deus conhece de forma muito clara e muito objetiva os seus pensamentos. E deixa eu lhe dizer, aqui ele distribui esses talentos, e a Bíblia vai nos dizer que é conforme a capacidade de cada um. Ele conhece a sua capacidade. O Senhor calculou a capacidade empreendedora de cada um daqueles servos. Se eu tivesse numa reunião de empresários e fosse falar sobre empreendedorismo, eu poderia colocar dentro desta parábola o Senhor Jesus como dando uma aula de empreendimento. E entenda, quantos dos servos tinha capacidade? Eram 3, né? Quantos servos tinham capacidade aqui? Quantos? Os 3. Guarde isso. Vou perguntar pela última vez só para você gravar. Quantos servos tinham a capacidade? Tinha algum incapaz aqui? Deixa eu lhe dizer. Às vezes nós olhamos para a casa do Senhor na noite de hoje, como eu estou vendo esta casa, este número de irmãos que se encontram aqui. Muitas das vezes nós nos colocamos como incapazes. Deixa eu lhe dizer, aqui não tem ninguém incapaz. Vou repetir para você nessa noite, aqui não tem ninguém incapaz. Eu ouvi esse final de semana, não lembro se foi aqui, se foi em Santa Maria da Vitória, que da expressão que foi dita, inclusive, que antigamente se dizia, muitas das vezes: irmão, eu não tenho capacidade para nada não, eu na casa do Senhor, eu só sou membro de banco, né? Foi aqui, né?
Foi o pastor que ministrou no domingo? Ah, o maestro, sim. E a menção de que muitas das vezes, até fez a menção de que membro de banco é prego, parafuso, né? E até o prego e o parafuso têm capacidade de suportar o seu peso. Até o que você julga que é incapaz é capaz. Até o que é inanimado dentro da casa do Senhor, que nós julgamos ser incapaz, é capaz de alguma coisa. Quantos dos irmãos lembram quando eu falei que quando comprei as cadeiras, e até mencionei os irmãos que a cadeira, quando eu olhei embaixo, ela tem uma capacidade de suportar até 180 quilos. É o que diz lá dentro da capacidade técnica dela, não é? Inclusive, quando os irmãos foram comprar uma cadeira, vocês vão ver lá que nas especificações técnicas está descrita qual é a capacidade dela. Ei, Deus tem a sua ficha técnica com a descrição da sua capacidade. Viu? Não havia nenhum incapaz. Mas entenda que o Senhor aqui, dentro dessa parábola, a ênfase não é a capacidade, mas o que se faz com a capacidade que tem. Deixa eu lhe dizer, muitas das vezes a realidade não é a sua capacidade, mas é a capacidade que você tem de fazer com a capacidade que você tem. O que você faz com a capacidade que você recebeu? Quando nós estamos falando de capacidade, inclusive nós estamos falando de carga máxima, de suportar muitas das vezes pressões, tensões, peso, pancada, o desgaste do tempo. Mas entenda que aqui a ênfase desta parábola não é a capacidade, mas o que se faz com a capacidade que tem. E olha, irmãos, que o talento não era coisa pouca. Embora seja difícil, segundo os exegetas bíblicos, definirem quanto valia um talento. E diga-se de passagem que um talento, originalmente nos dias de Jesus, era uma das unidades de peso mais valiosa que se tinha. Ou era o que se tinha de mais alto valor financeiro nos dias de Jesus. E naqueles dias tinha o talento grego que valia, ou melhor, que era de aproximadamente 30 quilos. E tinha o talento romano e babilônico, que era em torno de 35 quilos. E se nós observarmos que 6.000 denários era o que normalmente valia um talento, e um denário, ou melhor, 300 denários, era o trabalho de um ano de um homem. Se nós observarmos isso e pegarmos e fazermos uma conta simples, um talento equivaleria aproximadamente a 20 anos de trabalho de um homem. Eu vou repetir. Um talento equivaleria a aproximadamente 20 anos de trabalho de um homem. Com isso nós entendemos que não era pouca coisa. O que recebeu um talento, recebeu o que era equivalente à capacidade de trabalho
de um homem por um período de 20. O que recebeu 2, a 40. O que recebeu 5, 100. E às vezes a gente canta: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, Sim, na vinha do Senhor. Entenda com isso, queridos, qual era a capacidade de trabalho que cada um daqueles recebeu. Era um altíssimo valor confiado aos seus servos. E deixa eu lhe dizer uma coisa, e é lógico que aqui eu estou fazendo algumas aplicações. É de altíssimo valor o que o Senhor confiou a você. Não importa se corresponde a 20 anos, não importa se corresponde a 40 anos, ou se corresponde a 100 anos. Jesus, um empreendedor, ele empreendeu em você. E deixa eu lhes dizer, os 2 primeiros entenderam que os talentos podem até estar conosco, mas ele não é. O talento pode até estar com você, mas ele não é. Ele tem dono. E deixa eu lhe dizer, por ele ter dono, você vai ter que prestar contas. Prestar conta daquilo que não é nosso. E por isso nós devemos ter muito cuidado. O que recebe 5 talentos, o verso de número 16, vai nos deixar bem claro e revelado a sua prontidão. O texto vai nos deixar claro que ele parte imediatamente. E volto a frisar, ele recebeu instrução para fazer isso? Teve uma ordem para ele fazer isso? Ele fez isso? Ele fez isso voluntariamente, porque ele conhecia quem era o seu Senhor. Quem conhece o seu Senhor sabe o que faz com aquilo que o seu Senhor lhe confia. Quem conhece o seu Senhor sabe a urgência e a necessidade. Dentro deste aqui, eu não vou me ater muito a esses 2 primeiros, mas aqui, revelando a prontidão e o senso de urgência que ele logo observa. Mas observe bem. E eu disse que se eu fosse dar o título a essa ministração, daria o título de O Servo de um Único Talento. Observe o 18, que foi onde eu parei. Mas o que recebera o que ele fez? Cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Aí deixa eu perguntar, esse que recebeu ele tinha capacidade, sim ou não? Ele era capaz, sim ou não? Ele tinha condições de fazer, sim ou não?
Ele podia fazer, sim ou não? Por quê? O seu Senhor confiou um talento a ele. Porque viu capacidade nele. Porque ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E aí pergunto, ele era incapaz? Não. Ele poderia ter alegado que ele não recebeu nenhuma instrução e nenhuma orientação? Até poderia, mas e os outros receberam? Houve privilégio para os que recebeu 5? Houve privilégio para os que recebeu 2? Não. As condições foram as mesmas. Qual a única diferença, Tiago? Conforme a sua capacidade. Repito, o Senhor sabe e conhece a sua capacidade. Ele conhece a minha. Ele conhece a sua, irmão Gildo. Ele conhece a capacidade de cada um de nós. Aí observe, o que recebe um talento foi e cavou a terra. Primeira lição que nós tiramos disso. Este primeiro tratou o talento como uma coisa morta. A gente só enterra aquilo que está morto. E aqui não cabe a aplicação que ele estava enterrando como se fosse uma semente para germinar. Não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O talento que Deus te deu é algo vivo, não é algo morto. Não trate como coisa morta aquilo que é vivo. Eu vou repetir, não trate como coisa morta aquilo que é vivo. Às vezes tem aqueles que dizem assim, pastor, mas esfriou. Eu já não estou mais naquele fulgor. Eu já não estou mais naquele calor. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, por causa disso, há entre vós muitos fracos e muitos que dormem. Entenda, ele tratou algo vivo como se fosse morto. Ele tratou algo de valor como se não tivesse nenhum valor. Pastor, mas ele guardou, ele preservou, ele conservou. Nós vamos ver. Ele cavou e escondeu. E aqui nós tiramos uma outra lição. Qual outra lição? As coisas da terra, vou repetir, as coisas da terra nos impede de entendermos o valor do que o Senhor confiou nas nossas mãos. As coisas da terra, porque quando ele pega em terra, e o texto vai dizer, e escondeu, cavou na terra. Ei, deixa eu lhe dizer, se existe uma coisa que vai contribuir para a sua eternidade, é o talento que ele te concedeu. E os resultados dos talentos não é para a terra, mas é para o céu. Mas as coisas da terra o envolveu, a ponto dele se enterrar. Deixa eu lhe dizer, coisas vivas não se enterram. Eu vou repetir para você nessa noite. Coisas vivas não se
O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele não é Deus de morto. E os dons e talentos que Ele te deu são vivos. Quando esse homem cava a terra para enterrar o talento, segura aí, ele estava cavando a sua própria cova. Ei, eu preciso lhe dizer nessa noite, que quem cava a terra para enterrar talentos vivos está cavando a sua própria cova. Ele vai justificar, e o tempo não vai me permitir chegar, que ele teve medo. De quê? De perder. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O medo leva-nos a enterrar coisas vivas. O medo leva-nos a cavarmos a nossa própria cova. Quem está me entendendo nessa noite, diga amém. Entenda que ele tomou a decisão de não usar o talento. Ele estava decidido, ele estava convicto. E deixa eu lhes dizer, Deus sabe que você tem capacidade, Deus sabe que você tem condições. Agora, Deus vai respeitar a sua escolha. Até porque este servo estava decidido a não usar o talento, sim ou não? Ele não teve nenhuma resistência para isso. Vocês lembram que muitas das vezes eu, inclusive, ministrei aqui sobre a parábola do pródigo? E até fiz menção. O pai impediu o pródigo de sair de casa. Ele disse, não, você não vai. Aqui, de dentro de casa, você não? Ele disse, eu quero a minha parte na herança, o senhor dá tudo que é meu, que eu vou embora. O pai impediu? O pai não vai impedir você. Pela sua decisão de não usar o talento. Agora eu lhe digo, tem consequências. O pai não vai impedir você de você abrir a sua própria cova. E deixa eu lhe dizer, no reino de Deus nunca perdemos o que usamos. No reino de Deus, nós nunca perdemos aquilo que nós usamos. Porque o que foi nos dado como talento é para ser usado. Lembra do hino? Meus dons e talentos são para... Meus dons... São teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Segura aí que a letra deste hino tirou até uma inspiração aqui agora. Quem não tem razão para viver no reino, o que faz? Enterra talento. Quando Cristo não é a sua razão de viver, pouco importa os talentos. E deixa eu dizer, todos aqui nesta noite têm talento. Todos aqui nessa noite têm capacidade. Até os bancos, as cadeiras. E talento, você só tem uma finalidade com ele. Ou você usa, ou você perde.
Ou você usa ou você perde. Vou repetir. Ou você usa ou você perde. Eu tenho 10 minutos para concluir. Observe bem, que aí eu já vou partir. E não vou, inclusive, considerar, o verso de número 20, 21, 22 e o 23, que fala dos que receberam 5 e dos que receberam 2. Mas todos nós sabemos, e nós vamos tirar uma lição disso, porque muitas das vezes nós nos preocupamos com a quantia, nós nos preocupamos com a quantia, mas eu já vou antecipar, inclusive, na conclusão. A preocupação de Deus não é a quantidade, é a fidelidade. Enquanto você está preocupado com a quantidade, Deus está preocupado com a fidelidade. Deus não está preocupado com a quantidade daquilo que você recebeu, mas Ele está preocupado com a fidelidade em você administrar aquilo que você recebeu. Observe bem que os 2 primeiros, o texto inclusive vai dizer: entra para o gozo do teu Senhor. Alegria, irmãos. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você. O talento que Deus lhe confiou, sabe o que gera em Deus? Alegria. E está aqui no texto bíblico. Entra para o gozo do teu. O que é gozo? Alegria. Quando você cuida bem daquilo que Deus lhe confiou, dos talentos que Deus lhe confiou, o que isso gera em Deus? Alegria, e você usufrui disso. E vocês vão ver simplesmente nesses versos de número 20, 21, 22 e 23. O que recebeu 2 e o que recebeu 5. Qual o discurso que eles fez? Olha aí no texto, leia aí para mim o texto. Leia aí para você o texto. Vê qual foi o discurso que eles fizeram. Eles fizeram algum discurso, irmão Zélio? Nenhum, né? O que recebeu chegou 5 lá, falou: olha, Senhor, a minha capacidade, o Senhor viu só? O Senhor me deu 5, eu estou lhe devolvendo 10. O Senhor não sabe quantas noites eu fiquei sem dormir para isso. O Senhor não sabe quantas vezes eu tive cansado. Ele falou isso? Teve discurso? Guarda essa, segura aí na cadeira agora. Quem tem resultado não precisa de discurso. Os seus resultados falam por você. Vou repetir. Quem tem resultado não precisa de discurso. Porque o seu resultado fala por... Chegando também o que recebeu 1 talento. O que ele faz? Quem não tem resultado tem? Quem não tem resultado tem? Discurso. Quem não tem resultado tem que se justificar. Quem não tem resultado tem desculpa. Olha só, os outros 2 irmãos, que se fôssemos fazer uma analogia dentro da realidade natural, se alguém precisasse fazer discurso, quem é que ia fazer o discurso? Quem teria que fazer o discurso mais bonito? O de 5.
E ele não falou? O de 2, 100% de aproveitamento, assim como o que recebe 5. Mas ele também não diz nada. As horas me mandam parar. E não vai dar tempo de eu concluir sobre o servo de um talento só. Mas como tem um cafezinho que vai chegar para vocês aí, eu tenho 5 minutos, eu vou passar rapidinho aqui. Enquanto o que recebe 5 e o que recebe 2 tem alegria no servir, o que recebe 1 tem tristeza. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Coveiro só tem tristeza. Ele convive com tristeza. Coveiro convive com alegria? Convive com gente chorando, convive com desespero, convive com dor, convive com lamento. Sim ou não? Todos os? Esse aqui, que recebe 1, ele vai fazer um discurso. E deixa eu lhe dizer, quem vive se justificando, normalmente é porque não produziu resultado. Quem vive de justificativa, irmãos, é porque não tem resultado para apresentar. E aí ele quer justificar o injustificável. E certamente ele vai, inclusive, pelo medo dizer assim, ó, mas eu recebi 1 só. Deixa eu lhes dizer, e vou só citar as bênçãos de um talento só. Irmãos, e logicamente que não foi isso que este servo fez. Mas o que pode ser proveniente das bênçãos de quem recebe um talento só? Ele pode ser muito mais dedicado totalmente àquele talento que ele recebeu. Quem recebeu 5 tem que ter vamos dizer assim, uma preocupação maior. E 5 talentos, né? E vocês já perceberam, irmãos? E vou dizer a vocês, tá? E por que eu estou ministrando essa palavra hoje? Porque na igreja nós temos mais servos de um talento só, mais servos de 2 ou mais servos de 5? Vocês percebem que muitas das vezes tem aqueles que, inclusive o pastor Asdão diz assim na igreja, aqueles que olham assim e dizem assim, mas por que tem esse tanto de função, esse tanto de cargo na igreja? Não tem mais gente para fazer? É sempre os mesmo. Não é? Mas observe, que quem às vezes tem alguns talentos, o número do que tem um talento só na igreja é muito maior do que aqueles que têm mais de um talento. Sim ou não? É só vocês olharem. Olharem para a estatística real. A bênção de ter um talento só, poder se dedicar totalmente. Tornar-se um especialista no que faz. Sim ou não? E vou dizer, irmãos, tem pastores que muitas das vezes o seu talento, e às vezes tem aquela situação, tem aqueles pastores que muitas das vezes eles são aqueles pastores que são para um trabalho, que ele chega ali para apagar o fogo. Tem uma coisa que está fora de controle, né? Paulo, quando vai escrever a Tito, ele diz, Tito,
eu te coloquei em Creta para colocar em boa o que ainda resta. Não é que a igreja estava em desordem, é que a igreja sempre vai ter problemas. E às vezes tem problemas que tem um obreiro específico para tratar daqueles tipos de problema, daquele tipo de situação. Tá? E a bênção de se ter um talento só é em se tornar um especialista naquilo que faz, pastor Arnaldo. Não é enterrar. Não é cavar a sua própria cova. É se tornar uma referência. De olharem e observarem assim e dizer, olha, aquele irmão faz um trabalho, mas ele faz com excelência. Ele se torna uma referência. Tem mais tranquilidade para fazer e fazer bem feito. Sim ou não? Pontos negativos de quem tem um talento só. E aí é o que esse servo da parábola menciona. Ele é inclinado aos ressentimentos. Vive em crise existencial. Ele já é 21 horas e 1 minuto e eu vou parar por aqui. Mas tem muitas outras lições que nós podemos tirar deste servo. E vou dizer aos irmãos, se Jesus falar no meu coração, eu prossigo ministrando na próxima quarta-feira. E concluo os versos de número 24. Porque eu parei no discurso, né? Mas chegando também o que receberam um talento, fez um discurso. Senhor, primeira pessoa do singular, eu conhecia-te. Eu conhecia-te. Eu sei quem o Senhor é. Você pensa que eu não te conheço? Que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Está aqui de volta o que é teu, sem prejuízo nenhum para o Senhor. Só que esqueceu que o prejuízo era para... O prejuízo de você esconder o talento, de você enterrar o talento, não é para Deus, é para você. Tem mais coisa aqui, mas eu vou parar por aqui. Se você entendeu até aqui, diga amém. Se você quiser saber, pode vir, pastor Alain. Se você quiser saber o resto na próxima quarta-feira, diga amém.